A nossa saudação fraterna, que dirigimos agora a todos os que aqui se encontram por sintonia, numa grande família que estende seus laços e torna tão abrangente esse contato, refrescando-nos a ideia, o pensamento, a memória, quanto aquelas coisas que precisamos reter conosco e que significam, em outras palavras, o nosso grande aprendizado aqui na Terra. Nós temos hoje uma reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Coleção Fonte Viva, o livro 5, que fala sobre caridade e riqueza e que faz menção a Paulo em versículos Efésios 2.10, que diz: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Pensando assim que esse versículo 2.10 nos ajuda a lembrar do nosso propósito, o propósito que Deus nos destina na vida, estimulando-nos a viver de acordo com Ele, procurando lembrarmos de termos uma vida significativa, de procurar auxiliar, a servir ao próximo através das nossas obras. E Emmanuel nos traz como reflexão para a hora o seguinte texto: se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ele a espalhar os bens eternos do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos, acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná, ensinou os discípulos a verdade sem afetação, deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe, com gentileza e bondade, aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando, dia a dia, os eternos tesouros da humanidade. Uma mensagem bela, profunda e estimulante para o nosso final de dia, numa reflexão possível em que façamos nós, na nossa intimidade, ouvindo essas palavras e nos interrogando, o que precisamos ainda fazer, de qual modo, de que maneira,
para podermos servir, sendo reflexo de Deus no mundo, ajudando, semeando, ensinando e aprendendo, procurando dirimir, fazer as pazes, dirimir conflitos, auxiliando de forma geral, porque sabemos, é inerente ao ser humano, tudo aquilo que nós nos alimentamos na esfera do pensamento, do sentimento, nos retorna através da vida, dos eventos que nós participamos. Portanto, não há efeito sem uma causa, e uma vez semeado, haverá de ser procedida a colheita. Então, que nunca nos deixemos levar pelos impulsos de sentimentos inferiores, mas ainda assim, quando eles se manifestarem em nós, tratemos de analisar se isso serve a algum propósito, a quem beneficia, porque a clareza que tenhamos nessas horas irá auxiliar em muito para que possamos conter esses ímpetos tão naturais ainda do ser humano em fase evolutiva. Abracemos o bem como causa da nossa grande existência, para que ela seja fecunda e benéfica a todos aqueles com quem travarmos algum tipo de contato. Semear a compreensão, a esperança, acolher aqueles que nos chegam, que batem à nossa porta. Sejamos nós aqueles que conseguem realizar minimamente algum benefício a quem quer que seja, sem esperarmos a gratidão. Que nós sejamos gratos em poder servir, em podermos fazer essa ponte do bem para aqueles que são mais necessitados. Agradecendo assim a condição de podermos entender que a vida é um grande instrumento de aprumo aos nossos espíritos, significando que estamos evoluindo não somente nós, humanidade, mas o contexto da Terra, o planeta em si, numa nova dinâmica de vida, num processo de regeneração, em que os espíritos muito mais levados pelo amor são capazes de descobrir dentro de si a grande riqueza para podermos fazer a caridade, porque ela não depende exclusivamente do recurso monetário. Que a paz desse instante possa nos acompanhar como um instrumento a aliviar as nossas dores, a nossa consciência. Que possamos ser sensíveis à causa humana, estar presente nos momentos da dificuldade alheia, sem renunciarmos a eles, no entendimento, na compreensão maior de que tudo o que precisamos fazer é amar incondicionalmente e perdoarmos também a nós, mas aqueles que porventura puderem nos ferir. O perdão às ofensas, o amor ao próximo, a semeadura da nossa vida. Que a paz que agora sentimos se perpetue e compartilhemos. Aonde quer que estivermos, sejamos fiéis cumpridores da vontade do nosso Pai. Que assim seja.